Bom, esse vídeo do tutorial ele mostra como deve ser exportada as figuras do Proteus para a criação do fotolito que permitirá depois confeccionar as placas de circuito impresso, certo? Eu já estou aqui com o Proteus aberto e já estou com a placa exemplo aberta. E dessa placa aqui a gente tem que exportar 5 layers, né? Que seriam a trilha da face de cima da placa, a trilha da parte de baixo, a máscara de pads da parte de cima, a máscara de pads da parte de baixo e, por último, o silk, né, com a máscara de componentes. Então, inicialmente, eu tenho que vir aqui em Output, escolher exportar, formato PDF. Então, aqui em Artwork, que é o primeiro, eu vou desmarcar esses dois, deixando marcado só o top, certo? E esse último aqui, essa última opçãozinha aqui, ela sempre tem que ficar marcada. A partir daí, eu preciso escolher um nome, que eu vou simplesmente escolher top PDF e tá ok. Exportou a primeira parte. De novo, Output, Export, PDF. Vou exportar agora a parte de baixo. Mudo o nome, pot.pdf. Salvar. Ok. Depois, mais uma vez, Output, exportar, PDF. Agora eu vou selecionar o Silk, deixando sempre essa última parte selecionada. Mudar o nome aqui para Silk. PDF. Salvar. Ok. Bom, agora vem as máscaras de pad. Exportar PDF. Muda aqui de Artwork para Solder. Desmarco, deixo marcado só top e o bottom. E essa última opção aqui. Escolho o nome do arquivo, que vou botar top, top pads.pdf. E ok. Exportar PDF, solda, bottom e o nome que eu vou colocar botpads. Botpads. Salvar. Ok. Pronto, então eu já exportei todas as camadas que eu preciso para fazer o fotolito. Agora eu abro aqui o meu Photoshop, que já está aqui abertinho, e eu vou, primeiro de tudo, criar um documento novo. Bom, esse documento eu escolho aqui papel internacional, muda a resolução aqui, muito importante, para 1200. Seleciono aqui tons de cinza, já está em tom de cinza, e dou OK. Aí ele cria aqui um documento em branco do tamanho de uma folha A4. Aí eu venho em arquivo, abrir e começo a abrir aqui todas as imagens que eu exportei lá é, do Proteus. Aí eu mudo aqui a resolução 1200, a mesma resolução com a qual eu criei o documento em branco, mudo aqui para tons de cinza, ok. E está aqui. Só que aqui, como vocês podem observar, o fundo está transparente. Isso não pode, eu tenho que deixar um fundo branco. Então venho para camada, nova camada, ok. Passo a camada por debaixo para a parte de baixo. Inverto aqui as cores para ficar o branco em cima. Seleciono a ferramenta de pincel, dou um clique aqui, pintei tudo. Agora eu tenho que mesclar essas duas camadas aqui. Então eu venho aqui com o botão direito do mouse,
Seleciono mesclar para baixo, feito. Agora, essa parte de cá eu preciso fazer o que? Eu preciso inverter a seleção de cores dela. Então eu venho em imagem, ajuste, inverter. Ficou invertido. Depois eu venho selecionar tudo, selecionei a imagem, copiei, venho para outro documento em branco, colar. Mudo a ferramenta para a ferramenta mover e coloco a imagem aqui no cantinho da folha. E eu faço o mesmo com as outras. Vou pegar agora o parte de baixo, o bot, e eu seleciono aqui 1200 dpi, tons de cinza, ok. Fundo transparente não pode, camada, nova camada, puxa a camada para baixo, seleciono o pincel, pinto o fundo, botão direito, mesclar para baixo, selecionar tudo, imagem, ajuste, inverter. E como essa aqui é a camada de baixo, eu preciso também dar uma rotação na imagem, né? Tudo que for na parte de baixo eu preciso rotacionar. Então vem imagem, rotação da imagem e virar a tela de pintura horizontalmente. Feito isso, posso selecionar tudo, copiar e trazer ela para o documento novo. Seleciono mover, vou colocar aqui ela embaixo um pouquinho. Vou abrir outra, vou abrir dessa vez a máscara de pet de cima, 1200 dpi, tons de cinza, dou ok. Fundo transparente não pode, então crio uma nova camada, ok. Puxa a camada para baixo, seleciono o pincel, pinto, mesclo as duas camadas, imagem, ajustar. Essa não precisa inverter. A máscara de pads eu não preciso inverter, quase que eu inverto sem necessidade. Aí vem selecionar tudo, copiar aqui, colar. Essa aqui é a máscara de pads do topo, então vou deixar aqui juntinho do topo. Vou abrir o silk. Vem aqui o silk, 1200 dpi, tom de cinza, ok. Fundo transparente não pode, então vem uma nova camada, ok. Seleciono o pincel, dou um clique, vai ficar tudo branco, não tem problema, puxa a camada para baixo, apareceu, mesclar as duas camadas, mesclar para baixo, e o silk eu também tenho que inverter. Então eu venho ajuste, inverter, invertir, selecionar tudo, editar, copiar, novo documento, colar. Coloquei aqui a máscara, eu acho que dá para colocar aqui do ladinho, talvez. Não, tá aqui mesmo. Daí. Falta ainda a máscara de pads daí. Então vem aqui abrir, máscara de pads da parte de baixo, 1200, tom de cinza, ok. Fundo transparente, então tenho que criar uma nova camada, trazer a camadinha para baixo, selecionar o pincel, pintar o fundo, mesclar as duas camadas. Como são os pads, não preciso inverter, certo? Mas como é a parte de baixo, eu preciso fazer o espelhamento da imagem. Então, vem aqui imagem, rotacionar a imagem, virar a telepintura horizontalmente. Então, venho editar, aliás, selecionar tudo, editar, copiar,
e trazer aqui para o novo documento. Seleciono mover e aqui. Então, relembrando, eu preciso fazer o negativo é, das máscaras com as trilhas, tanto da parte do cima quanto da parte de baixo, certo? E do silk também. Dos pads eu não preciso fazer o negativo. Só que da parte de baixo da placa, tudo que for da parte de baixo, tanto os pads quanto as trilhas, eu preciso inverter. Ok? Depois que eu coloquei todas as figuras aqui, eu vou, para facilitar a vida dos técnicos que vão fazer a placa, eu posso escrever, eu devo escrever aqui a palavrinha top. Ah, ele está escrito em branco, não tem problema. Eu venho para cá, inverto e começo de novo. Agora aparece. Seleciono mover, centralizei aqui pertinho. De novo, coloco aqui topo para indicar que isso aqui refere à parte de cima da placa. Depois aqui vou colocar bot para dizer que refere-se à parte de baixo da placa. Mesma coisa para esse lado aqui. E aqui é o silk. Bom, o silk só tem da parte de cima, então eu não preciso colocar. Bom, o bom disso tudo aqui é vocês, na hora de criar esse arquivo aqui, vocês tentarem colocar todas essas figuras aqui na parte de cima da placa, quer dizer, na parte de cima do documento, certo? Por quê? Porque o pessoal cobra o fotolito pela área preenchida, né? Então, se você espalhar muito as imagens, deixar muita área em branco, o pessoal vai cobrar mais caro. Por exemplo, se eu conseguisse colocar isso aqui desse lado de cá, provavelmente esse fotolito ficaria metade do preço, porque ficaria toda essa região aqui branca, né? Então a gente tem que sempre concentrar as imagens na parte de cima, preenchendo a maior parte possível para tentar baratear os custos do fotolito daí. Bom, uma vez que isso aí esteja tudo prontinho, eu venho aqui, arquivo, salvar como, PDF, coloco um título qualquer, que eu vou colocar o título RS485, dou OK, OK, tiro aqui esse preservar recurso de edição do Photoshop e salvar Photoshop. E aqui eu tenho o meu fotolito, quer dizer, o meu PDF já criado, pronto para a confecção do fotolito.